A China está enfrentando um dos momentos mais complicados de sua história, e se não bastasse a crise imobiliária, com uma de suas maiores construtoras devendo mais de 300 bilhões de dólares, o país também está passando por uma grave onda de calor que está afetando vários setores da sua economia. Metade da China sofre com uma grave seca, em meio à onda de calor mais severa já registrada na história do país. O problema é que essa crise climática que vem atravessando pode gerar uma crise astronômica não somente para a China, mas também em todo o mundo, incluindo consequências diretas para o Brasil. O fato é que o mundo inteiro começou a se preocupar com o que pode acontecer com a China, temendo um grande colapso da economia global que pode ser causado por estes acontecimentos. Uma grande crise pode estar se aproximando com os efeitos deste possível colapso, e será que a China vai conseguir reverter esses prejuízos que podem afetar o Brasil e vários países do mundo? É sobre isso que vamos falar neste vídeo, então aproveite para deixar o seu like e se inscreva no canal para receber as notificações dos nossos próximos vídeos interessantes. A China se encontra atualmente como a segunda maior economia do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que lidera este ranking. O que levou a China a conseguir crescer tanto foi devido ao setor imobiliário, que vem impulsionando o país financeiramente nos últimos 20 anos, com 29% do seu produto interno bruto. Devido a este grande crescimento no setor imobiliário, os chineses vêm dando preferência para investir em imóveis. E com esta alta demanda, a China vem construindo 5 vezes mais casas do que a América e a Europa juntas. Mas mesmo assim, isso não vem acompanhando o ritmo da procura por imóveis. O problema é que quanto maior a demanda, maior o preço. Isso tem feito com que os preços dos imóveis não parem de subir, tornando um mercado especulativo, fazendo com que as pessoas comprem imóveis mesmo superfaturados, com a esperança de que consigam uma valorização no futuro, sem se atentar para o quanto este imóvel realmente vale. Pensando como um investimento, as pessoas não moram e nem alugam estes imóveis, com as expectativas de que eles possam valorizar e vender. Isso acabou resultando nas cidades fantasmas da China. Para se ter uma ideia, em 2017 haviam mais de 50 milhões de imóveis vazios na China. Para piorar, as construtoras chinesas começaram a vender imóveis que nem haviam construído ainda, se assemelhando muito com a venda de imóveis na planta aqui no Brasil. O fato é que isso deu início aos problemas. Com o dinheiro recebido destes lançamentos, as construtoras iniciavam novos lançamentos para arrecadarem mais dinheiro, ao invés de terminarem os projetos anteriores. E com mais lançamentos, acabavam fazendo outros lançamentos e mais outros, e assim sucessivamente, fazendo com que estas práticas fiquem muito parecidas com os famosos esquemas de pirâmides. Isso faz com que as construtoras não tenham dinheiro suficiente para terminarem tantas obras simultâneas e nem para pagar suas dívidas e investidores. Uma das grandes incorporadoras da China, conhecida como Evergrande Group, tem uma dívida de 300 bilhões de dólares. Com isso, além de afastar grandes compradores, ainda fez com que os que já haviam investido parassem de pagar as suas parcelas do financiamento imobiliário. O problema é que se as pessoas param de pagar os financiamentos, os bancos entram em colapso e quebram. Essa tem sido uma grande bola de neve que envolve toda essa bolha imobiliária da China e que vem ameaçando quebrar toda a economia chinesa. Se já não fosse o bastante, outro problema vem ocorrendo e se agravando na China, forçando uma enorme desaceleração da economia que está relacionado com o clima. E para piorar isso, pode afetar diretamente o Brasil e outros países do mundo. A China foi atingida pela maior onda de calor que se tem registro no país, com as temperaturas médias registradas acima dos 40 graus e que já duram mais de 2 meses e meio, fazendo com que já seja a mais longa das últimas 6 décadas. Estas altas temperaturas trouxeram uma seca avassaladora para o país. Para se ter uma ideia, este é o rio Yangtze, considerado o maior rio da China e o maior do mundo. Veja agora as imagens atuais com esta seca como ficou a situação. Outros rios menores também secaram, causando enormes prejuízos. Mas para piorar, o rio Yangtze tem um papel crucial não só na economia chinesa, mas também na economia mundial. O rio cobre 19 províncias e fornece água para mais de 600 milhões de pessoas. Sua bacia é responsável pela 45% da produção econômica do país, sem contar que por suas águas também são feitas o transporte dos recursos que abastecem o país e também o escoamento da produção que é exportada para outros países. Com o nível tão baixo do rio, fica impossível os navios transitarem. Isso pode gerar uma falta de produtos chineses de suma importância para o mundo e o problema ainda pode ser ainda maior. Com a seca, aumentou o consumo de energia por aparelhos de ar-condicionado e aumentou também a demanda pelas águas do rio Yangtze. O fato é que várias regiões da China dependem dele para obter energia que vem das hidroelétricas, assim como também ocorre no Brasil. Na província de Sichuan, mais de 80% da energia são fornecidas por hidrelétricas e suas indústrias vêm sofrendo muito problema com os apagões.
Com isso, grandes empresas estão ficando impossibilitadas de operar naquela região, como é o caso da Volkswagen e a Foxconn, que é a fornecedora da Apple e da Toyota. Os cidadãos também vêm sofrendo bastante, onde muitos deles estão indo dormir em estações de metrô devido ao racionamento de energia das cidades e também pelo motivo que nos metrôs tem ar-condicionado. Mas o problema mais grave e ameaçador, que também pode afetar os brasileiros, está na produção de alimentos. As autoridades temem que esta seca coloque em risco colheitas de outono. Para se ter uma ideia da gravidade, as autoridades já estão procurando alternativas de provocar chuvas artificiais no centro do sudoeste da China, onde especialistas usam técnicas para semear nuvens artificialmente, mas a falta de formação de nuvens atrapalhou essa iniciativa em algumas regiões do país. Toda essa preocupação gira em torno da colheita de arroz e da soja, que são vitais para a população chinesa. Se faltar arroz na China, o país será obrigado a importar esses grãos de outros países, como é o caso do Brasil, por exemplo. O problema é que se a China começar a importar muito arroz brasileiro, vai acabar ficando pouco produto no Brasil e isso vai encarecer o preço do produto para todos nós aqui no país. O fato é que no mundo globalizado fica impossível competir com quem tem mais dinheiro e com todos esses problemas mencionados, este não tem sido um ano muito fácil para a China, onde já tiveram uma queda no segundo trimestre de 2022 de 2,6% do seu produto interno bruto em relação ao seu primeiro trimestre. Isso atrapalha as metas e projeções de 5,5% que a China estabeleceu para este ano. Sem contar que o desemprego dos jovens já está em níveis recordes e o setor imobiliário, que responde por cerca de 1/3 da economia do país, vive em tempos de calamidade com um número crescente de pessoas que se recusam a pagar as suas hipotecas devido ao aumento da desconfiança no setor. São problemas que, somados aos fatores energéticos e à estiagem do verão, só aumentam a preocupação da economia global. Com tantos problemas ameaçando a economia chinesa, será que a China vai conseguir reverter os prejuízos? Ou será que esse é o início de mais uma grande crise mundial iniciada novamente no território chinês? Será que tudo isso também pode afetar a sua corrida pelo crescimento econômico mundial como já vinha fazendo a China? Deixe nos comentários a sua opinião e aproveite para deixar o seu like e verificar a sua inscrição aqui no canal. Este foi o vídeo de hoje e até a próxima.